Olá, alma abençoada! Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura de cartas para transmitir uma mensagem de Ogum, para canalizar a energia desse orixá para você e para sua vida. Essa é uma leitura atemporal, o que significa que no momento em que esse vídeo chegar até você e que você for receber essa mensagem, é o momento em que essa mensagem vai servir para você e vai fazer sentido para você. Eu acredito, confio muito na lei da atração. Então, se você está aqui, acredite que realmente isso não é por acaso. E é porque, de fato, tem alguma coisa de bom que você vai poder extrair dessa mensagem e desse momento da nossa conexão. E antes de eu fazer a leitura, eu quero só deixar bem claro que a minha forma aqui de trabalhar a espiritualidade e de fazer as canalizações das divindades não tem necessariamente a ver com a personalização da divindade em si. Apesar de existir essa personalização em muitas culturas diferentes, cada povo entendeu a energia que vem da divindade, que vem da fonte criadora, de formas diferentes. E existem essências de energias que estão por trás dessas divindades. No caso de Ogum, a energia por trás é a energia da lei, e que tem uma energia secundária, que é a energia da justiça, que é a aplicação da lei. Então, aqui, o que nós vamos focar é em trazer essas energias. Essa energia da lei, que traz um alinhamento, que traz uma energia mesmo de nós entendermos o nosso lugar na evolução e o que nos cabe, que é do nosso merecimento, o que nós podemos fazer daqui para frente com as nossas energias, quais são as regras, entre aspas, que são importantes de serem respeitadas para a nossa vida poder fluir com relação àquilo que tem a ver mesmo com a nossa energia. Então, aqui eu estou usando Ogum não só porque eu me conecto com essa personalização dessa energia do trono da lei, da linha da lei, enfim, de como você quiser chamar essa energia, a forma, né, condensada dessa energia aqui no planeta Terra, mas a questão é que existem muitas outras divindades com essa mesma energia, de uma certa forma, ou essa energia de uma forma misturada, só para ter alguns exemplos aqui. Outras divindades que são associadas à energia da lei são o Arcanjo Miguel, Marte, Ares e Ganesha. Então, o que é importante entender quando nós falamos das energias das divindades é que a divindade é uma personalização que representa uma cultura de um povo, que representa um sistema de crenças e que traz uma vertente específica dessa linha. Então sim, aqui nessa leitura nós vamos trazer a vertente específica de energia da linha da lei, junto com a corregência aí da linha da justiça, que está associada à energia de Ogum, tá bom? Mas, quando eu for fazer uma leitura de Ganesha, por exemplo, ou de qualquer outra divindade que tenha alguma ligação com o trono da lei, a energia vai vir diferente, o método a ser usado vai ser diferente, justamente porque aqui o método é específico para Ogum e a mensagem vai trazer um pouco dessa energia. E então, para nós podermos abrir esse portal para essa comunicação espiritual maravilhosa, eu vou cantar uma música para fazer a sintonização. Então eu convido você a fechar os seus olhos, respirar profundamente, para nós trazermos a energia de Ogum para esse momento. Ogum Dile Baba, Ogum Ege, Ogum Maie Bara, Ogum Ene, Ogum Dile Baba, Ogum Ege, Ogum Maie Bara, Ogum Ene. Na ronda de Ogum, meu santo protetor, com o poder de sua espada, eu defendo meu amor. É o guardião da terra, major dos orixás. Ogum é o deus da guerra, mas guerreia pela paz. Onde eu for que o mal se esconda e não saia de onde está, porque eu tenho Ogum de ronda no clarão do meu olhar. Ogum Dile Baba, Ogum Ege, Ogum Maie Bara, Ogum Ene,
Ogum Dile Baba, Ogum Meje, Ogum Maie Bara, Ogum Ene. Eo, chegou Ogum com seu Mario. Eu, é de demanda, Ogum de Ronda chegou. Chegou Ogum com seu Mario. É de demanda, Ogum de Ronda chegou. É de demanda, Ogum de Ronda chegou. É de demanda, Ogum de Ronda chegou. Gratidão, Ogum, gratidão, 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 Ogunhê. Certo, vamos lá então. Para entender as energias que estão aqui. A energia está bem forte. Eu só posso dizer isso por enquanto. Ok. Muito interessante. A mensagem de Ogum para você, lembrando que como essa é uma leitura atemporal, pode ser para alguma coisa que já aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer em breve, tá? Não é muito distante assim no tempo, a menos que eu me refira a alguma questão que é mais distante ou de vida passada. Mas, por enquanto, o que eu percebo é o seguinte, que a sua vida está passando por mudanças, está passando por transições. Eu vou falar sempre no presente, mas você adapta para a sua realidade. E, então, essas mudanças vêm trazendo algumas turbulências, vêm trazendo algumas questões que colocam a sua vida nesse movimento de você não ter muito bem certeza se realmente é por ali que você deveria estar caminhando ou alguma coisa nesse sentido. Eu vejo aqui uma energia de dúvidas relacionadas ao seu caminho, relacionadas ao futuro, principalmente, a coisas que você pensa de repente, nossa, será que é isso mesmo? Será que é por aqui? Então, essas dúvidas estão vindo aqui para serem clareadas, tá? Muita coisa vai ser sanada para você no sentido de esclarecimento e que vem muito mesmo através da energia da espiritualidade. Eu acredito muito que o que quer que seja que você esteja passando na sua vida é temporário, é passageiro e você precisa apenas confiar que uma hora ou outra a tempestade vai passar. Não importa o que está acontecendo, não importa pelo que você esteja passando, isso vai passar. E principalmente se você está passando por alguma situação, por alguma questão que está ligada ao seu psicológico, se você está passando por problemas psicológicos, depressão, se você está, assim, né, com falta de clareza sobre alguma coisa, enfim. Tudo isso vai acabar. É o que você pode ter certeza com relação à energia que está vindo aqui, é que isso vai ser tirado da sua vida no sentido de você poder realmente continuar seguindo o seu caminho, a sua jornada, a sua evolução. O que eu percebo é o seguinte, que ao longo, agora falando de um histórico espiritual mais profundo, principalmente de vidas passadas, existiu em você, na sua vida e no seu histórico, uma energia um pouco leviana. E essa energia que está aparecendo aqui está trazendo justamente essa mensagem para você poder entender que durante muito tempo na sua vida é como se você não tivesse adquirido responsabilidade sobre as coisas e quando você tinha que ter responsabilidade, ou você não cumpria com as responsabilidades que precisavam ser cumpridas, ou então, por conta de você ter que assumir responsabilidades ou alguma coisa assim, eventualmente vem aqui essa energia de você ganhar poder, e nos momentos em que você ganhava poder, haviam alguns abusos que podiam acontecer, e eu percebo que principalmente eram abusos que você cometia contra outras pessoas. Isso num histórico espiritual mais profundo. Agora, o que eu percebo é o seguinte, que muitas pessoas já passaram mesmo por vidas de terem sido pessoas religiosas, pessoas que faziam parte mesmo de alguma seita, né, de alguma religião que trabalhava uma energia muito trevosa, né?
E é o que está aparecendo aqui. Que você, de alguma maneira, em outras encarnações, viveu abusos principalmente relacionados à religião. Principalmente relacionados ao que você achava que era espiritualidade, ao que você achava que tinha que ser espiritualidade, não só para você, mas também para os outros. E isso acabava aprisionando outras pessoas e aprisionando você também, por tabela e por consequência, o que acabou levando você, no plano espiritual, a ter passado por uma espécie de reclusão, no sentido de um isolamento mesmo, tá? Então é importante você entender que tem muitas coisas agora na sua vida que estão acontecendo, que são ajustes que você precisa passar da sua energia, não só relacionado ao seu emocional, para você amadurecer, ao seu psicológico, para você amadurecer, mas envolvendo também a sua espiritualidade. Porque se você não tivesse passado pelo que você passou no plano espiritual, talvez você não tivesse tantas dificuldades agora. Porque é como se você tivesse sido uma pessoa que foi tão acostumada a receber regras das outras pessoas, de como que as coisas têm que ser, e você só obedecer, e aí quando você tinha poder em outras encarnações, porque em algumas você foi a pessoa que foi abusada, em outras você foi a pessoa que abusou do poder. Então, é importante entender isso, gente, ninguém é santo, tá? Não precisa se preocupar com essas coisas que eu tô falando. Por quê? Tem questões kármicas? Lógico que tem, mas todo mundo tem. Todo mundo plantou alguma coisa e vai colher. Karma não é necessariamente uma coisa ruim, às vezes a gente planta coisa boa também. Mas o que eu percebo é que você plantou sim algumas coisas ruins que prejudicaram outras pessoas, e agora o que você precisa entender é que por você ter vivido muito essa dinâmica de abusos de poder, principalmente relacionados à espiritualidade, à religião e tudo mais, então o que acontece? Agora você está numa vida que é uma faixa de transição, que é para você parar com essa sequência de abusos, para você romper de uma vez por todas com essa energia de que você ou precisa obedecer uma religião, ou um guru, ou uma pessoa só porque você acha que ela sabe mais, e para você também não cair nessa ilusão, né, de que se você precisar tomar a frente de alguma, enfim, né, de algum trabalho, de alguma questão espiritual, que aí precise ser sempre do seu jeito, que a partir do momento que você toma as decisões tem que ser daquele jeito até o final, entendeu? Porque é muito essa energia que vem aqui. E essa é uma coisa que acontecia mesmo lá no passado. Gente, caça às bruxas. Não preciso nem falar muito mais do que isso. Por conta de ignorância das pessoas, foi-se feito uma maldade tremenda que causou a morte de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, é importante mesmo entender que por conta dos julgamentos e por conta de coisas que você simplesmente não tinha conhecimento em outras encarnações, porque você não conhecia, você não sabia da espiritualidade verdadeira, você acreditava em religião, mas não conhecia a espiritualidade, você não entendia as energias sutis, então isso fez você achar que precisava ser daquele jeito, por quê? Porque a espiritualidade, entre aspas, né, a religião, sempre foi uma estrutura muito frágil. E para ela poder se estruturar no planeta, principalmente aqui eu tô falando do cristianismo, tá? E da religião aqui associada ao Ocidente. O judaísmo também tem muito disso, mas é principalmente... Aliás, o islamismo também, mas é principalmente o cristianismo que é a nossa realidade mais latente, né? O que acontece? Por conta de tudo que aconteceu, né, a religião sempre foi tão frágil que, se não tivesse uma dominação à força das outras pessoas, para as outras pessoas acreditarem no que os sacerdotes diziam, as pessoas podiam se revoltar muito facilmente. Porque é muito fácil você questionar uma religião, na verdade. Porque a religião, quando se sustenta nos egos humanos, e é muito essa energia que está aqui, né? Uma energia sustentada por ego. Quando isso acontece, a pessoa não tem argumento, porque a pessoa não entende da espiritualidade, ela está falando as coisas a partir da perspectiva do ego dela. Um sacerdote, eu quero dizer. Então, quando não tem resposta, simplesmente as pessoas não vão ter por que acreditar. Então criam-se regras, criam-se estruturas de dominação. E foi muito isso que você passou em outras encarnações. Eu percebo aqui uma energia até de você ter sido, talvez até em alguma encarnação, em algum momento, sabe assim, aquelas freiras que fica trancada na torre, ou então aqueles frade que fica no porão, só transcrevendo Bíblia, sabe? Aquelas coisas assim. É umas energias assim de um sacerdócio muito fervoroso, assim, e muito autopunitivo. E aí o que acontece? Por conta de todo esse histórico espiritual, esse fragmento da sua história espiritual, porque nós vivemos, enfim, incontáveis, né, histórias e, enfim, energias e tudo mais,
tivemos incontáveis experiências. Então agora o que você precisa entender é que esse fragmento que está sendo aberto para você agora, de alguma coisa que você viveu, é algo que sim, atrapalha a sua vida. Por quê? Você fica esperando que alguém dite as regras para você. Você fica esperando que é como se a espiritualidade viesse para você e aparecesse, sabe aquela história, vai descer a carruagem de fogo, que vai virar para mim e vai falar assim, agora é a hora do arrebatamento, sabe? E não é isso que vai acontecer. Entendeu? Você precisa entender agora que não é uma luz do céu que vai descer do nada na sua vida e que vai falar para você qual o caminho que você tem que seguir. Você precisa seguir a sua intuição para você poder se libertar das confusões mentais, porque é a intuição, a meditação e a conexão com as divindades, com a espiritualidade verdadeira e com a alma, é através de uma perspectiva de alma, não é através do ego. É isso que vai ajudar você a entender de verdade qual é o caminho que você tem a seguir na sua jornada de vida. Porque muita coisa ainda não está muito clara para você com relação ao seu futuro, com relação aos seus caminhos, com relação ao seu propósito, justamente porque você ainda está no processo, pelo que eu percebo, de desenvolver ainda mais a sua conexão, a sua mediunidade, de você abrir mais os seus canais. Eu percebo aqui algumas pessoas que têm a capacidade de comunicações telepáticas, né, com as divindades e tal, mas que isso pode estar ainda um pouco bloqueado, pode estar ainda um pouco poluído, por assim dizer. Então, ainda tem coisa para ser trabalhada para você poder melhorar a sua conexão com os seres de luz. E o que eu percebo é que você precisa explorar as coisas, você precisa explorar horizontes, você precisa sair da caixinha para você poder aprender coisas. Então, é sair de religião, sabe? É entender que Ogum tá trazendo aqui a mensagem para sua vida de que para você se alinhar com a espiritualidade, você não pode se conectar com uma religião, porque a religião tem dogmas e preconceitos. Toda religião tem dogmas e preconceitos. Não existe uma religião no planeta hoje que não tenha dogmas e preconceitos. Então é importante você entender que se você ficar se prendendo à religião, você vai sentir uma prisão. Você vai sentir que o seu poder é limitado e que o seu conhecimento é limitado também. Porque a religião só entende até aquilo que ela abrange. E quando você entra em esferas de outras religiões, não, o meu tá certo, o outro tá errado. E aí você não absorve o melhor do que a espiritualidade toda tem para oferecer. Todas as religiões têm algo de verdade para poder oferecer. E todas as religiões têm algo bom para ensinar. Basta a gente se conectar com a essência de verdade do que é a espiritualidade. Todas têm, em alguma parcela ou em outra, a essência ali, mas muita coisa é deturpada. Então a gente precisa ter discernimento para conseguir perceber o que é deturpado e o que não é. Para poder entender o que é realmente uma espiritualidade de luz verdadeira, o que são os guias espirituais de luz verdadeiros, o que são os guardiões, o que são os anjos, o que são outras divindades, entidades, etc. Porque, como eu falei, aqui eu estou me conectando com a energia de Ogum, que traz essa energia de alinhamento, de abertura de caminhos e tudo mais, que é muito associado às religiões afro-brasileiras, ao Candomblé e à Umbanda. Porém, existem outras divindades que trabalham energias parecidas. Para uma pessoa hindu, se você falar para ela de Ogum, ela não conhece. Igual para uma pessoa budista lá do Japão, muito provavelmente essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Ou na China, sei lá. Tudo bem que hoje, por conta da globalização, é muito mais fácil as informações, as comunicações chegarem para vários lugares na Terra. Por isso que hoje nós temos contato também. Nós sabemos sobre Buda, nós sabemos sobre Krishna, nós sabemos sobre Ganesha, sobre outras divindades, nós sabemos sobre a mitologia, a história, sobre os deuses gregos, os deuses romanos, os egípcios, os nórdicos, os celtas. Cada povo teve o seu sistema de crenças e tudo isso pode nos ensinar alguma coisa. Nós podemos aprender muito através das simbologias. E é um pouco essa energia que está aqui. Que você precisa se conectar mesmo com uma energia de você ir além só do que está escrito, mas aprender a ler nas entrelinhas daquilo que a espiritualidade tem a dizer. Porque para você, uma religião realmente não vai te bastar. Pode te bastar por um tempo, mas não vai te bastar pela vida toda. Então você precisa mesmo procurar fazer o seu melhor para expandir a sua consciência, para transcender, na verdade, essa consciência limitada das religiões, porque não tem como um livro conter todas as respostas, porque todos os livros foram escritos por pessoas humanas. Mesmo que a pessoa seja de uma sabedoria imensa, conectada com Deus, ainda assim foi escrito por um ser humano. E aqui, no nosso plano, nesse planeta onde nós estamos, as pessoas têm as suas limitações de consciência baseado na época em que elas viveram, baseado nos costumes daquela época, na cultura daquele povo, na língua que era falada.
Um livro que é escrito num idioma que tem, por exemplo, vamos supor, que você escreve um livro e aí nesse livro você tem um vocabulário limitado relacionado a sentimentos, porque aqueles sentimentos que nós conhecemos hoje, que nós temos palavras para descrever, os povos antigos não reconheciam aqueles sentimentos da mesma forma que nós. Então, quando nós vamos traduzir para um idioma mais moderno, às vezes aparecem 3, 4, 5, 6, 10 traduções diferentes para a mesma palavra, justamente porque os nossos conceitos modernos são diferentes daquilo. Um exemplo até do contrário disso. Os gregos tinham 3 tipos de conceitos de amor, que era um amor... eu não sei se eu vou lembrar certinho as palavras agora, mas era um amor eros, que é o amor romântico, que é o amor assim. Existia um outro amor, que era o amor fraterno, o amor de família, né, de pai e mãe, etc. E existia o amor que era o ágape, se eu não me engano, que é o amor divino. E aí teve até um debate em um curso de teologia que eu fiz, falando sobre as diferentes traduções da Bíblia, falando de amor, quando que algumas pessoas usavam a Bíblia, por exemplo, para justificar. Ah, mas será que Jesus não tinha um caso com os discípulos, né, com alguns apóstolos, umas coisas e tal? Porque falam amor, umas coisas e tal. Por quê? Porque na Bíblia, quando foi traduzida, principalmente para o grego, né, tinham essas três formas de descrever amor. E quando se traduziu para inglês, se traduziu, enfim, para latim, para inglês, depois para o português e tal, a gente tem amor como uma coisa só que a gente entende de várias formas, mas que são amores diferentes. Então, se nós interpretamos a partir da nossa consciência que está lendo, nós vamos ter uma visão daquilo. Agora, se nós lemos um original, né, se nós lemos a perspectiva de quem escreveu, nós vamos conseguir nos conectar melhor com a ideia de quem escreveu. E o que era também o conceito daquele povo, aquela coisa toda. Por isso que a gente não pode simplesmente aceitar como verdade uma coisa só porque ela foi dada para você e porque está escrito daquele jeito. Principalmente esses livros antigos, porque eles já foram traduzidos e retraduzidos incontáveis vezes. Bíblia, Alcorão, Torá. A menos que você saiba ler hebraico, por exemplo, não adianta você tentar ler uma Torá traduzida. A menos que você saiba ler árabe antigo, não adianta você tentar ler um Alcorão traduzido, entendeu? A menos que você saiba ler e que você entenda, né, o antigo aramaico, sabe, um hebraico mais antigo, para pegar o Pentateuco mesmo, que é a base da Bíblia, porque herdou do judaísmo e tal, e para você entender depois as outras traduções, Novo Testamento, o que foi, entendeu? Em que idioma que isso foi escrito originalmente para tal. Se você é uma pessoa que gosta de estudar essas coisas, ótimo. Aqui o caminho está abertíssimo para você entender sobre religião e para você se tornar uma pessoa muito estudiosa disso, mas para você transcender os preconceitos do que está escrito, tá bom? Mas, se você não tem o menor interesse em fazer esse tipo de coisa, então não perca seu tempo. Porque aqui, o que a espiritualidade está tentando trazer para você é que, na verdade, o mundo lá fora, espiritual, é muito mais belo, muito mais bonito, muito mais amplo do que o que você vai encontrar no livro. Então, para que você vai ficar perdendo seu tempo tentando decifrar palavra por palavra, vírgula por vírgula, da palavra que alguém falou, do que alguém escreveu, sendo que você pode viver a espiritualidade na sua pele? Entendeu? Eu percebo aqui muito essa energia mesmo de que as palavras, a comunicação e tudo mais, pode ser algo útil para você, né? Aprender outros idiomas e tal. Pode ser uma coisa que pode te ajudar bastante para você ampliar o seu vocabulário espiritual também, para você entender como outras pessoas de outras culturas se conectam com a espiritualidade ou como já se conectaram no passado. No caso de você querer aprender, né, algum idioma antigo, alguma coisa assim. Não tem problema nenhum, mas o que você precisa entender mesmo de verdade é que não vale a pena, simplesmente não vale a pena, você ficar se limitando. Você ficar limitando a sua espiritualidade. Por quê? Existe um futuro muito mais brilhante para você de uma espiritualidade verdadeira, e não de religião mesmo. Então não adianta você ficar se prendendo a coisa pequena, porque religião é coisa muito pequena. E eu falo isso mesmo a partir da minha liberdade de expressão, porque é isso que eu acho. E eu acredito nisso ferrenhamente, porque enquanto eu estive conectado com religiões, a gente sempre tinha que seguir um monte de regra. E às vezes você queria questionar as regras, e daí vinha o sacerdote e falava, não, porque é assim, você tem que fazer assim, não tem um porquê. E se não tem um porquê, é porque a própria pessoa que está pregando aquilo nem sabe o porquê. Entendeu? Então você precisa transcender isso daqui de verdade para você poder sair da sua caixinha, para você sair da zona de conforto, para você poder sair da sua visão limitada de espiritualidade, para você parar de achar que espiritualidade é o que está escrito no livro, é o que a religião prega, é o que o pastor prega, é o que o padre prega, é o que o líder religioso sabe-se lá de onde prega, entendeu? O pai de santo, a mãe de santo, sei lá quem. Existe muito mais na espiritualidade. E os caminhos aqui para você são de muita liberdade, tá?
é de muita liberdade mesmo. É que agora você está passando por uma fase de transição na sua vida em que muita coisa não está clara. Mas contanto que você se conecte mesmo com uma espiritualidade verdadeira e que você procure conversar mais com os guias espirituais através de processos meditativos, através de você procurar mesmo essa conexão através do seu coração, de você, de repente, fazer algum decreto, fazer alguma coisa para evocar a energia dos seus guardiões, dos seus guias espirituais, dos anjos, de quem você quiser. Mas o que é importante você entender, do que é a mensagem que o Ogum está trazendo aqui, é que enquanto você ficar se limitando, você vai continuar numa caixinha e você nunca vai ser feliz, entendeu? Por que você nunca vai ser feliz desse jeito? Porque você não nasceu para viver desse jeito. Você pode estar vivendo em contato com uma religião justamente porque em outras encarnações você viveu esse padrão. E você vai repetir esse padrão de novo para quê? A humanidade e a Terra estão evoluindo para um padrão vibratório em que a religião vai acabar. Daqui a algumas centenas de anos não vai mais ter religião para contar história. Porque nós vamos ver justamente que tudo isso só atrasa a evolução da humanidade. E o que está aparecendo aqui é isso, é que quanto mais você se desenvolver com a espiritualidade e desenvolver uma relação íntima com a espiritualidade a partir da sua própria vontade, da sua própria consciência, sem você precisar de intermediários, sem você precisar de alguém que fale para você o que você precisa ou não fazer, melhor vai ser a sua conexão. Você pode sempre pedir auxílio, pedir orientação, né? Por exemplo, buscar aqui, assistir vídeo do YouTube, assistir vídeo de tarô, assistir as análises astrológicas que eu faço aqui. Você pode fazer tudo isso, não tem problema. Mas o que você não pode é simplesmente aceitar tudo como verdade, como se eu fosse o detentor da sabedoria de todo o universo, porque eu não sou. Eu sou uma pessoa que está aqui, que estou me conectando da minha melhor maneira possível, procurando me despir de todos os preconceitos, dogmas e afins que já foi imprimido para mim e que foi condicionado para mim durante muito tempo, para hoje eu poder trazer uma mensagem para as pessoas de mais liberdade. E a mensagem que está aqui é muito clara dessa liberdade. Eu sou um médium, eu sou vidente, eu vejo coisas mesmo, eu vejo coisas do passado, eu vejo vida passada dos outros, é muito fácil pra mim ver tudo isso, mas não é porque também, nossa, Mateus, você tem um dom, que coisa maravilhosa. Não, gente, eu treinei, sabe? É uma coisa que, a partir do meu desenvolvimento, eu fui desenvolvendo uma relação com a espiritualidade que no começo eu tinha muito medo. Eu olhava pras pessoas, pras coisas, e eu falava assim, nossa, mas como que eu faço isso? Mas como que não sei o quê? A maioria das pessoas que eu buscava não sabiam me dar uma resposta. Quem realmente pôde me ajudar foi quem falou, olha, lê alguns livros, pesquisa, se instrui e tire suas próprias conclusões. E mesmo tirando as minhas próprias conclusões, ainda assim, eu fui dirigente espiritual, eu vivi muito conectado com religião, principalmente com a Umbanda no Brasil, e foi uma coisa que me fez muito bem durante muito tempo, mas chegou um momento em que os próprios guias espirituais falaram, Mateus, você não nasceu para isso. Nós estamos aqui, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos ajudando as pessoas que vêm aqui até o seu centro espiritual e tudo mais, mas isso não é para você. Você nasceu para algo diferente e nós não vamos deixar de trabalhar com você e, de repente, nós não vamos deixar de nos apresentar para você dessa forma se você gosta da gente assim. Mas a partir do momento que você for evoluindo a sua consciência, pode ser que a gente mude também. Por quê? A nossa ideia é poder trabalhar em afinidade com a espiritualidade que fizer sentido para você e para as pessoas que vierem a ter contato com você. E quando a gente se limita a uma religião específica e a um conjunto espiritual muito específico, a gente limita uma quantidade de pessoas que poderiam ter contato com a gente e não tem, porque a gente não abre a nossa energia. E como eu tenho esse propósito e tudo mais, eu tô aqui na internet, tô falando, tô fazendo leituras, tô me conectando, o que eu tenho para oferecer e o que eu quero oferecer é muito conectado mesmo a essa energia de liberdade. Porque enquanto as pessoas ficarem se prendendo, não dá para ter liberdade. E a prisão é mental, é uma coisa autoimposta. Não é uma coisa que, nossa, a espiritualidade quer que seja desse jeito, você precisa, você tem uma missão que você é obrigado a ficar numa igreja, por exemplo. Gente, isso não existe. Não existe, tá? Porque nós temos livre-arbítrio, nós temos condições, tá? De poder fazer as nossas próprias escolhas, e assim como nós escolhemos nos prender a religiões do passado, nós podemos escolher diferente a partir dessa encarnação. Então, você pode fazer diferente, tá? Apenas abra sua cabeça e abra seu coração para você poder fazer as coisas de uma forma diferente. Está abrindo aqui uma energia muito poderosa mesmo para você poder romper com confusões mentais e se você se desconectar de dogmas,
se você se desconectar de preconceitos que foram impressos em você por conta de condicionamentos religiosos, você pode ter certeza que a sua vida vai se alinhar para um futuro de muito mais luz e de muito mais beleza, muito mais rápido. Eu percebo que tem um horizonte muito bonito se abrindo para você na sua vida, mas para isso você precisa aceitar. Porque se você não aceitar que esse horizonte se abra, ele nunca vai se abrir. É simples assim, porque é a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio. Então, essa foi a mensagem de Ogum para você, para esse momento da sua vida. E eu só espero que essa mensagem tenha servido para você, que tenha feito sentido, que você possa utilizar essa mensagem, esses aconselhamentos de uma forma que possa contribuir para a sua vida e para a sua evolução, para a sua jornada, para que você seja o melhor que você pode ser e para você poder chegar em lugares cada vez melhores na sua jornada. Eu agradeço muito, de todo o meu coração, de toda a minha alma, ao universo, por você, pela sua vida. Agradeço infinitamente aos seus guias espirituais por terem trazido você até aqui. E agradeço mesmo por você ter se permitido ouvir essa mensagem até o final, por você ter ficado comigo até aqui, por você ter permitido essa nossa conexão. E desejo mesmo de todo o meu coração que a sua vida seja repleta de abundância, prosperidade, que seus caminhos estejam sempre abertos, que Ogum abençoe a sua vida, para que você possa cumprir com o seu propósito divino, com a missão da sua alma, para você ser de fato o melhor que você pode ser e para você viver da melhor maneira que é possível viver e que o universo com certeza quer que você viva. Gratidão, mais uma vez, e um beijo no seu coração.